E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o nosso capítulo 6, Geologia e Geomorfologia do Brasil. O que é a geologia? É a ciência responsável por estudar a constituição, a estrutura, a formação e as mudanças que ocorrem na litosfera e na crosta terrestre. A geologia estuda fenômenos como terremotos, o vulcanismo e o movimento de placas tectônicas, o tectonismo. A estrutura geológica do Brasil. A estrutura geológica de um lugar refere-se a que tipo de material compõe seu solo e subsolo. Estrutura geológica brasileira é de formação geológica antiga, classificada considerando-se 3 unidades básicas: dobramentos antigos, bacias sedimentares, crátons ou escudos cristalinos. Quanto à estrutura geológica, o território brasileiro apresenta escudos cristalinos formados por rochas magmáticas e metamórficas na era pré-cambriana, bacias sedimentares formadas nas eras paleozoicas, mesozoicas e cenozoica. O Brasil não apresenta dobramentos modernos. O movimento orogenético ocorrido na era pré-cambriana deu origem às serras do mar, Mantiqueira e Espinhaço. A antiguidade geológica das estruturas rochosas brasileiras permitiu a formação dos crátons, que são terrenos mais antigos e amplamente erodidos de baixas altitudes. São compostos por rochas metamórficas muito antigas. Dentro dos crátons também há áreas antigas que formaram ao longo do pré-cambriano, denominadas de dobramentos antigos ou escudos cristalinos. Os escudos cristalinos ou dobramentos antigos são terrenos mais antigos da crosta terrestre. Datam da era pré-cambriana, arqueozoica e proterozoica, e são constituídos basicamente por rochas magmáticas e metamórficas. Dos maciços que formaram na era proterozoica, ocorreram as jazidas de minerais metálicos, como, por exemplo, as de ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio e estanho. 36% do território brasileiro é composto por escudos cristalinos. As bacias sedimentares pertencem às eras paleozoicas, mesozoica e cenozoica e cobrem os terrenos cristalinos dos crátons. Resultam da acumulação de sedimentos provenientes do desgaste das rochas, de organismos vegetais ou animais. São nessas estruturas que se formam importantes recursos minerais energéticos, como o petróleo e o carvão mineral. As bacias sedimentares do Brasil abrangem 64% do território brasileiro. Mais antigas, bacias do Paraná, Meio Norte e São Francisco. Mais recentes, a Amazônica, do Pantanal e Parnaíba. Agora, qual é a relação entre a geologia e a geomorfologia? São ciências interligadas e complementares. As rochas e os minerais estudados na geologia são a base de todo o relevo estudado na geomorfologia. As diferentes formas de relevo, geomorfologia, só existem por causa dos movimentos internos, geologia. A geomorfologia e as formas de relevo. A geomorfologia classifica, descreve e explica a origem das formas de relevo. Relevo são todas as formas que representam a superfície da Terra. As principais formas de relevo são planaltos, planícies, depressões e montanhas. A estrutura geológica do Brasil e a sua relação com a formação do relevo. As formas de relevo encontradas no território brasileiro são planaltos, planícies e depressões. Elas podem apresentar variações. Todas as formas de relevo brasileiros estão acima do nível do mar, seguindo uma hiposomeria. No Brasil, o relevo apresenta algumas características que demonstram a ação geológica sobre eles. De acordo com a hiposomeria, o relevo Brasil é possível classificá-lo como as altitudes modestas, visto que suas principais estruturas datam da era pré-cambriana.
Cambriana. O relevo brasileiro foi classificado por 3 principais autores: Haroldo de Azevedo, Absaber e Jurandir Ross. Primeira classificação foi elaborada pelo professor Haroldo de Azevedo, na década de 1940. Haroldo foi referência de livros didáticos de geografia no país e empregou a divisão em planaltos e planícies, em que o critério de altimetria foi o diferenciador entre essas duas unidades de relevo. Assim, estabeleceu o limite de 200 metros para diferenciar uma forma de outra. A segunda classificação foi elaborada pelo geógrafo Absaber, na década de 1960. Ele utilizou o critério morfoclimático, que explica as unidades de relevo pela ação do clima, para distinguir as formas do relevo brasileiro. Absaber foi referência em estudos da paisagem e da geomorfologia e baseou-se nos processos de erosão e sedimentação para diferenciar planaltos e planícies. Para ele, todas as superfícies em que predominam agentes de erosão são chamadas de planaltos, e as superfícies nas quais a deposição de sedimentos é maior que a erosão são chamadas de planícies. Absaber, para classificar o relevo brasileiro, realçou as formas típicas de cada estrutura geológica. Nos estudos cristalinos típicos do Sudeste, a paisagem é marcada por mares de morros, que são formas de relevo bastante intemperizados pela ação química da água e de forma arredondada. No Planalto Meridional, as cuestas predominam. Estas formas são resultados da erosão diferencial em estruturas geológicas com resistências diferentes, isto é, com capacidades distintas de absorver tensões sem sofrer deformações. As rochas vulcânicas, muito comuns na área, são mais resistentes e formam terrenos bastante irregulares. Já no sertão nordestino, ocorrem os Inselbergs, relevos residuais produzidos pelo intemperismo físico predominante na região. No litoral nordestino, os tabuleiros, pequenas planícies costeiras, terminam em belíssimas falésias no Oceano Atlântico, formação de barreiras. Diferentemente das restingas, planícies arenosas formadas pela deposição de sedimentos marinhos, com a presença de lagunas, muito comuns no litoral do Sudeste. Os tabuleiros são depósitos sedimentares mais antigos, de algumas dezenas de milhões de anos, e, portanto, com pacote sedimentar mais espesso. Em quase todas as regiões brasileiras, há também as chapadas, que são formações sedimentares muito antigas, com altitudes variadas e relativamente planas. Na Amazônia, a grande bacia sedimentar é composta pelas planícies permanentemente inundadas, que são os igapós. A extensa várzea é uma planície inundada sazonalmente na época das chuvas mais intensas, e a terra firme é o terreno mais elevado, onde nunca ocorre inundação. No extremo sul do país são encontradas coxilhas, superfícies suavemente onduladas que situam nos Pampas ou no Planalto Cristalino, uruguaio, sul-rio-grandense. Na terceira classificação, elaborada por Jurandir Ross, há mais detalhamento na identificação do relevo brasileiro. São consideradas 3 formas principais de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Ele baseou-se em 3 critérios: critério morfoestrutural, que considera a estrutura geológica, critério morfoclimático, que considera o clima e o relevo, e o critério morfoescultural, que considera a ação dos agentes externos. Pela nova classificação, existem 28 unidades de relevo. Elas são divididas em 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Os planaltos são áreas onde o processo de erosão predomina sobre o acúmulo de sedimentos, situando-se frequentemente em cotas altimétricas superiores a 300 metros.
As planícies são áreas onde a deposição de sedimentos predomina sob o processo de erosão, situando-se em cotas altimétricas e inferiores a 300 metros. As depressões, elas apresentam um predomínio de processos erosivos e as cotas altimétricas variam de 100 e 500 metros, sendo caracterizadas por apresentarem-se enquanto superfícies suavemente inclinadas e bastante aplanadas. Para Ross, os planaltos são chamados de formas residuais, ou seja, que foram gastas pela erosão. As depressões encontram-se no limite das bacias sedimentares, com os maciços mais antigos, e foram rebaixadas por processos erosivos, principalmente na era Cenozoica. O relevo oceânico brasileiro. Em 1994, entrou em vigor a Convenção da ONU, que define uma territorial do país, uma faixa de 12 milhas náuticas, a partir da costa, em linha reta, na maré baixa. No mar territorial, a soberania do Estado é total, permitindo apenas a passagem de embarcações estrangeiras não militares, tais como os navios cargueiros. A Convenção determina também Zona Econômica Exclusiva, uma faixa de 200 milhas náuticas, e compreende a plataforma continental do relevo oceânico. Nessa área, o Estado tem o monopólio de exploração dos recursos naturais, mas deve garantir sua proteção ambiental sob o risco de perder esse monopólio. Diferentemente do mar territorial, na Zona Econômica Exclusiva, há liberdade sobre normas internacionais de circulação e instalação de cabos submarinos e dutos por países estrangeiros. O relevo oceânico é dividido basicamente em 3 níveis: a plataforma continental, o talude e a zona abissal. A plataforma continental é a área menos profunda, é formada pela deposição de segmentos trazidos pela ação dos agentes externos para o mar, atingindo algumas centenas de metros de profundidade. É também a mais rica em recursos, portanto, muito importante e estratégica para os estados. O talude apresenta profundidades entre 300 e 2.000 metros e se localizam na borda da plataforma continental. A zona abissal é a área mais profunda, com alguns quilômetros de profundidade, pertencendo à crosta oceânica. O Brasil, em 2007, conseguiu provar sua plataforma continental em vários pontos do litoral, ultrapassa a extensão de 200 milhas. Portanto, a área de atual Zona Econômica Exclusiva brasileira corresponde a 4,22 milhões de quilômetros quadrados, um território do tamanho da Amazônia brasileira, com imensas riquezas naturais que vão desde fontes energéticas de hidrocarbonetos até uma grande biodiversidade marinha. Os recursos minerais brasileiros. Embora os metais tenham grande importância em diversos setores da nossa economia, sua exploração não ocorre de forma mais simples na natureza. Os metais fazem parte de composições de minerais denominados de minérios quando há viabilidade econômica de sua extração. Os minérios metálicos são encontrados em rochas magmáticas ou metamórficas. Nos escudos cristalinos, o Brasil apresenta grande quantidade desse tipo de minério, já que 36% do seu território é constituído por escudos cristalinos. Existem áreas de concentração de minerais metálicos no Brasil, associadas diretamente a rochas antigas. No quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ocorrem imensas jazidas de ferro e reservas de manganês. Já no maciço de Urucum, próximo a Corumbá, Mato Grosso do Sul, verifica-se um dos maiores depósitos de manganês no mundo. Na província da Guiana Meridional, há grandes reservas de estanho e manganês. As maiores jazidas de minérios metálicos encontram-se escudos cristalinos no norte do país,
como o sul do Pará, com grandes reservas de cassiterita, minério de estanho, manganês, níquel, cobre e bauxita. A construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, foi uma significativa alteração do espaço regional. O desenvolvimento do projeto promoveu o crescimento de núcleos urbanos, como a Vila de Carajás e Paraupebas, atraindo intensos fluxos migratórios. O projeto Ferro Carajás foi o início do processo de mineração, produzindo cerca de 35 milhões de toneladas de minério por ano, exportadas principalmente para o Japão. Ao longo da ferrovia, foram aprovados projetos de instalação de indústrias siderúrgicas primárias para o benefício inicial do minério. O projeto Polos de Alumínio é outra face do PGC, em que as fontes de abastecimento de bauxita estão fora dessa área, na Serra de Oriximiná, que fica no Baixo Vale do Rio Trombetas, noroeste do Pará. Lá, a exploração de minério ocorre a partir de diversas empresas. Eles seguem barcaças que descem o Amazonas, seguindo até o município de Barbacena, próximo a Belém, onde o minério é beneficiado. E é isso, povo. Até o próximo vídeo. Dúvidas, escrevam nos comentários.